O que é pecado e o que não é? Isso é uma polêmica, porque, pelo menos eu, sou cristã de berço também, já ouvi muito que as pessoas têm visões completamente diferentes. Isso daqui é pecado? Não, não é pecado? Não, depende... Enfim. A gente gosta de um limite, né? Exatamente. Várias coisas. E aí a gente colocou a caixinha lá no Instagram. E assim, recorde de pergunta. Sexo oral é pecado? Foi o que mais perguntaram, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre sexo oral e sobre essa questão de não limitar o sexo apenas à penetração. Sim. Ó, essa perguntinha aí, sexo oral, ela sempre é a campeã, né? Eu vou até usar aqui meu livro para ajudar. É recorde no seu Instagram também. Esse aqui é o livro Conversa Íntima, onde a gente fala exatamente sobre uma sexualidade idealizada de acordo com a Bíblia. E quando a gente fala sobre sexo oral, tem algo super interessante, né? Porque eu não posso falar sobre sexo oral de acordo com o meu gosto. Eu não posso falar sobre qualquer assunto de acordo com o meu gosto. Eu preciso sempre ter como referência a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para o sexo oral, existem passagens bíblicas que falam, sim, sobre essa oralidade. Então, o pessoal que está aí curioso, né, para saber que passagens são essas, anote. Tome nota. Né? Cantares 2:3, Cantares 4:16 e Cantares 7, versículo 2. Todas essas passagens, elas trazem Eu quero ler um. a ideia, né, da oralidade. Então, abra aí e leia Cantares 2:3, por exemplo. Deixa eu ver Cantares 2:3 aqui. E a gente vai ver que é uma linguagem, como Cantares sempre traz, metafórica. Né? Mas quando a gente vai olhar a origem dessa palavra, a gente vai encontrar ali pênis, vagina, boca. Leia aí pra gente. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Esse fruto aí é o pênis. E aí? Seu fruto é doce ao meu paladar. É Sulamita falando, gente. Seu fruto é doce ao meu paladar. Aí você diz assim, mas Eliane, pode? A Bíblia, ela dá esse espaço para a oralidade. Só que a gente precisa entender o seguinte, existem princípios para o sexo bíblico. E que princípios são esses? Prazer, intimidade profunda, conexão, respeito. Então, consentimento. Consentimento. Então, tudo isso tem a ver com sexo que tem princípios e valores. Por que eu gosto de deixar claro isso? Porque, certa vez, lá no Instagram, uma seguidora me mandou a seguinte descrição. Eliane, meu marido, ele quer muito que eu faça sexo oral nele. Só que quando ele está perto de ejacular, ele ejacula na minha cara, depois ele bate o pênis no meu rosto. Então, com esse exemplo, a gente constrói 2 cenários. A gente constrói esse primeiro cenário da leitura, que é algo com respeito, com intimidade, com conexão, com prazer. E a gente constrói um outro cenário pornográfico. A gente constrói um cenário onde tem deturpação, onde tem humilhação, onde tem desrespeito. E aí eu volto essa pergunta exatamente para as pessoas que estão assistindo a gente, para que elas se questionem o que eu estou construindo na minha cama. Será que eu estou construindo o ideal bíblico de amor, respeito, prazer, consentimento, intimidade, conexão? Ou eu estou construindo deturpação, afastamento, humilhação, revolta? Então, esse é um ponto importante. Ainda no ponto do é pecado ou não é, nós temos 2 também que eu acredito que você deva ouvir bastante. Se masturbação entre o casal é pecado e sexo anal. Então, vamos falar sobre masturbação. Eu gosto de dizer o seguinte, o que é masturbação? O meu conceito de masturbação é sexo solitário. Então, é a pessoa que ela busca um toque, um estímulo que cause um prazer rápido e de forma solitária. Então, é o homem que se estimula até chegar a ejacular. É a mulher que se estimula até conseguir o prazer máximo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem um sexo que acontece entre 2 pessoas. Então, eu não acho adequado chamar de masturbação o que você faz com seu marido.
o que o marido faz com a esposa. Por quê? A excitação, ela precisa do toque. A excitação, ela precisa do estímulo. Como é que vai chegar 500 ml de sangue, 800 ml de sangue, se você não for tocada? Se você não for estimulada? Então, vai começar com beijos, com abraços, mas vai chegar no estímulo diretamente na vulva. E a gente precisa lembrar que, anatomicamente, a mulher, o clitóris dela tá do lado de fora, gente. Então, Deus não colocou do lado de fora por acaso. É para ser estimulado, é para ser tocado. Do mesmo jeito que esse homem, ele também pode ser tocado, ele também pode ser estimulado por sua esposa. Então, o que acontece ali entre os dois, eu não considero masturbação. Eu considero excitação. São estímulos necessários para que você fique extremamente excitado para chegar no ápice do prazer. Mas antes de falar do sexo anal, vibradores é pecado, mesmo o casal usando junto. Então, vibradores eu já tenho uma outra construção. O grande risco do vibrador é que ele promove denervação do clitóris. Ninguém fala disso. Então, o que significa um clitóris denervado? Nós temos, a nível de clitóris, 10.000 terminações nervosas. É muita terminação nervosa. Só para vocês entenderem, a nível de pênis, glande, temos 4.000. E no clitóris, a gente tem de 8 a 10.000 terminações nervosas. Mais do dobro. Então, a gente começa a entender o seguinte. Esse órgão que é tão sensível, quando você pega um aparelho e estimula ali, na mesma frequência, no mesmo pulso, aumentando a intensidade, o vibrador, ele vai aos poucos causando lesões a nível de clitóris. E isso é fácil você comprovar. Você pega uma mulher que usa vibrador e você fala assim, tem quanto tempo que você usa vibrador? Aí ela vai dizer, tem 3 meses. Você hoje, com 3 meses de uso, usa a mesma intensidade que você usava lá no início? Nunca. Ela sempre vai dizer assim, não, eu já aumentei a potência. Eu já troquei o vibrador. Comecei por um bulletzinho que parecia inofensivo. Agora eu já tô com outro tipo, que tem uma potência mais forte. Porque aquela potência inicial já não te estimula mais. E sabe o que isso significa? Que o seu clitóris está perdendo a sensibilidade. Agora imagina se fosse o contrário. Se existisse um aparelho que os homens colocam lá na glande do pênis, que é o lugar mais sensível, e esses homens morressem de prazer, mas que com o tempo eles perdessem essa sensação. Será que eles usariam? Então, eu não vejo homem nenhum deixando algum mal acontecer ao pênis. Se uma esposa quiser pegar o pênis do marido e esfregar na parede, ele vai sair correndo, desesperado. Ela tá louca, Senhor, me livra. E ele tá certo. Agora, nós, enquanto mulheres, existe um movimento muito estranho, onde a gente não faz questionamentos sobre as coisas que chegam. Talvez por conta dessa questão que a gente ouve muito, né? De, o homem não consegue achar o clitóris. A gente escuta muito isso, né? Como você falou que a mulher sofre de forma silenciosa. Então, ela Sim. busca se satisfazer e acaba não sabendo dos riscos, né? E eu iria além, sabia? Eu diria assim, a indústria sexual, ela nos atinge de uma forma muito mais direta. Por quê? A indústria sexual coloca em nós, enquanto mulheres, a ideia de que nós não somos suficientes. Nós temos algum problema, nós temos algum defeito. Então, se você falar assim, nossa, tá tão difícil para eu ter orgasmo, a gente não vai pensar que o toque do marido precisa ser mais assertivo. A gente não vai conseguir falar com facilidade sobre como me estimular. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que vai acontecer? A gente vai pensar assim, e se eu comprar um vibrador e resolver meu problema? Então, a indústria sexual, ela implanta em nós a ideia de que nós somos problemáticas para poder vender o produto deles. Né? E eu costumo dizer, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma epidemia de mulheres que não vão ter mais prazer. Por quê? Porque elas conseguiram se lesionar. Porque não vai ter mais vibrador que dê conta? Não dá conta. É cada vez mais potente, é um sugador mais forte, não é mais uma penetração só, é dupla penetração, né? Estímulo clitoriano com dupla penetração. Então, as coisas vão só crescendo, aumentando de preço,
você duvidando do seu potencial. E Deus, ele fez tudo perfeito. Então, eu acredito muito que a questão do vibrador tem a ver muito mais com você conhecer a questão do vibrador, ela vai ter muito mais a ver com uma indústria sexual que quer te vender. E muitas vezes por você não saber o potencial que existe no seu próprio corpo. Mulher não precisa de vibrador. O casal, eles precisam aprender a se satisfazer. Se conhecer. E hoje é muito mais falado, né? Porque, não sei, acho que há alguns anos não tinha essa exposição na internet. Agora as atrizes ficam mostrando. Ó, eu vou ser muito sincera. Toda semana eu recebo propostas de sex shops. E é rentável. Eles oferecem 30% na venda. Sabe o que é? Olha, 30%. Se eu for vender um vibrador de 500... Mas aí, só o vibrador que é prejudicial ou ok usar outras coisas que, sei lá, na relação sexual? Tem gel, tem bolinha, tem 1 milhão de coisas. A gente precisa entender assim, a indústria sexual, ela não é segura. Roupas. A indústria sexual ela não é segura no sentido assim, por exemplo, as bolinhas que explodem, né? Gel que esquenta. Você precisa entender se esses produtos eles são certificados pela Anvisa. Porque existe muito produto que não tem certificação e que pode acabar gerando, né, algumas irritações na pele, inflamações. Então, é bem importante a gente observar essa questão. As fantasias podem? Não, pera, vamos voltar antes para outra dúvida também que tá bombando na caixinha de perguntas sobre o sexo anal, porque eu acho que é uma das maiores polêmicas que existe Sim. na igreja, né? O sexo anal, ele até em um aspecto vai se parecer com a questão do vibrador, porque eu falei assim, vibrador não é uma questão de ser pecado, é uma questão de prejudicar seu corpo, certo? E o sexo anal, ele vai por essa vertente também. Então, assim, enquanto fisioterapeuta pélvica, eu preciso ser muito sincera, né? Gostem ou não gostem, a gente precisa entender que o ânus, ele foi feito para liberar fezes. Ele não foi feito para receber um pênis. E o que acontece a nível de ânus? Nós temos o esfíncter anal externo e o esfíncter anal interno. Nós só temos controle do esfíncter anal externo. Então, se você quiser agora aqui, ó, segurar um pum, você consegue. Por quê? Porque você usa o seu esfíncter anal externo. E aí, a gente entende que o esfíncter anal interno, ele tá sempre fechadinho. Você vai tomar um banho. Você passa o sabonete aqui na sua mãozinha, lava o seu ânus, você passa ali, você sente todas as preguinhas nos seus dedos. Isso é ótimo, significa que o seu esfíncter anal interno, ele tá saudável. Então, o que acontece com o sexo anal? O sexo anal, você vai ter um pênis sendo penetrado ali no seu ânus e forçando o esfíncter anal interno, em um sentido contrário, porque as fezes de fora para dentro, elas funcionam por pressão. Então, essas fezes vão se acumulando, você sente o desejo de defecar e você já vai para o banheiro e o ânus já vai se abrindo, tudo certo. Funciona muito bem. Só que quando você recebe o pênis, vai acontecer o quê? Uma lesão do esfíncter anal interno. E essa lesão, ela é real. Inclusive, tem estudos que são muito interessantes que pegam assim, ó. Tem um estudo aqui do Brasil que eles pegam 100 homossexuais que recebem o pênis. E eles descobrem que 61% desses homossexuais têm algum grau de incontinência anal. O que significa isso? Muitos deles não conseguem segurar as fezes moles, fezes duras e até pum. Então, não conseguir segurar é um indício de uma incontinência anal. E aí você vai dizer assim, mas quer dizer que o sexo anal provoca isso? Provoca. E aí, eu gosto de usar esse estudo em relação aos homossexuais, por quê? Porque a gente está falando de homem que tem uma constituição muscular mais forte. Agora, imagina com a mulher, o que acontece? Né? Porque nós não temos músculos como os homens têm. Então, a gente vai ter um risco muito maior de incontinência anal.
O sexo anal, então, ele é proibido por quê? Porque ele lesiona seu corpo. Ele prejudica o seu corpo. E o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E aí a gente vai lá para Efésios 5, né? A gente não tem tempo para ler, mas se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai entender ali uma orientação que o homem, ele deve amar o corpo da sua esposa, como ele ama o seu próprio corpo. Do jeitinho que Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida pela igreja. Então, a gente entende que o homem, ele precisa amar o corpo da sua esposa e não prejudicar o corpo da sua esposa. E aí muita gente fala assim, mas Eliane, mas e se a mulher gosta? Gosta, mas está prejudicando sua saúde? Então não faça não, criaturinha de Jesus. Enquanto você fala aí sobre as fantasias, eu vou separando aqui as outras perguntas. É só responder questão, Mayara falou de gel, tudo, e das fantasias, as roupinhas. Eu não vejo problema nenhum, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos, sim, muitas fantasias no campo sexual, né? A gente, às vezes, tem fantasia de... eu queria fazer sexo dentro da água, no pôr do sol, né? No nascer do sol. Eu queria... Então, existem fantasias que são muito saudáveis, sim. Não tem problema. E aí você vai falar, e a roupinha? Qual o problema de você usar uma roupa que seja um pouco mais sexy? Olha, o quarto é o lugar de você ser sexy. E quando essa fantasia... por exemplo, tem gente que tem vontade de fazer homenagem a Troá, que é sexo a 3. E como cristãos, sim, obviamente, isso não é bom. Só que a pessoa tem aquela fantasia, sim, né? E como é que a pessoa... Aí eu sempre digo, vai ficar se você me contar a sua fantasia, eu te pergunto de onde surgiu essa fantasia. Porque assim, você fala assim, eu morro de vontade de ver minha mulher sendo ali estimulada por outro homem. Ou por outra mulher. Ou por outra mulher. Eu vou olhar assim e falar, meu filho, você tirou isso de onde? Um dia desses, inclusive, eu recebi uma mensagem de um homem no meu Instagram. E ele falava assim, Eliane, eu sinto muito prazer usando lingerie feminina. Eu preciso dividir isso com a minha esposa. E ela precisa entender que essa é a minha forma de sentir prazer. Eu quero usar lingerie. E eu fico extremamente excitado só de pensar que eu tô com essa lingerie. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu filho, você anda assistindo pornografia? Fui da direto, onde vem a né? influência disso, né? Você tá assistindo pornografia? Ele... eu assisto. Pois é, para de assistir, que esse tipo de fantasia rapidinho some da sua cabeça. Então, assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente alimenta. Né? Que tipo de fantasias a gente alimenta? Porque se você falar assim, Eliane, eu quero usar uma roupa sensual pro meu marido. Ótimo, minha filha, vai lá, use sua roupa sensual. Se tem uma pessoa para você ser sexy, é com seu marido, tá tudo certo. Agora, se eu coloco um terceiro elemento, se eu coloco um animal, se eu coloco algo que deturpa, que machuca, qualquer tipo de deturpação, fugiu do sexo entre homem e mulher, que promove prazer, intimidade profunda, conexão, respeito, cumplicidade. Fugiu disso, você está construindo algo que não é do Senhor, não.